Um aspecto que preocupa o médico no Brasil hoje, diante do exercício da profissão e da sua repercussão, principalmente diante do ambiente que desfavorece, é exatamente a repercussão desse trabalho no âmbito do Poder Judiciário. Volta e meia, os médicos comentam e manifestam as suas preocupações com relação ao trabalho que é realizado aqui ou ali, e existe hoje uma grande preocupação com relação ao que possa representar aquele trabalho quando ele está sendo desenvolvido num ambiente que não está devidamente adequado para esse trabalho. E eu acho que essa é uma preocupação que realmente todos nós temos que ter, né? Porque esse trabalho, ele não está isento do erro, né? E todo ser humano pode errar, e o médico, como ser humano, também comete erro. O problema é que esse profissional que comete o erro, ele causa um dano, e o profissional competente, o profissional sério, o profissional responsável, quando ele comete um erro, e geralmente ele é capaz, ele corrige o erro. E a relação médico-paciente geralmente não é afetada. O que nós temos geralmente de negativo é que quando às vezes um profissional que não está devidamente qualificado não tem uma boa relação médico-paciente, e quando ocorre o insucesso do tratamento, quando ocorre um erro profissional, às vezes esse profissional tenta responsabilizar o paciente por aquele mau resultado. Isso, na minha opinião, é um grave erro. O que se deveria buscar era o entendimento, é o convencimento, é o esclarecimento, né, sobre aquilo que aconteceu, porque quase sempre o paciente tem condições de entender aquilo como uma falha, e falhas podem ocorrer, e essa falha pode ser remediada. Então há uma diferença no comportamento dos profissionais, dos nossos colegas médicos, diante do insucesso, diante do erro. Agora, é importante considerar que, em havendo erro e havendo o processo judicial, esse médico precisa estar preparado para esse processo judicial. Então, algumas medidas preventivas são fundamentais. Primeira, o médico tem que procurar sempre estar consciente, sempre atento a que todo procedimento que ele realize esteja devidamente anotado no prontuário médico. Isso é uma exigência obrigatória. Ninguém pode fazer um atendimento médico em qualquer lugar que seja público, privado, no consultório, sem que aquilo esteja devidamente anotado no prontuário, ou na ficha do consultório, ou no cadastro, no local do atendimento. Esse procedimento ele é obrigatório, ele é fundamental. Ele é o que vai preparar a futura defesa desse profissional diante do insucesso, diante do mau resultado, ou diante de um suposto erro médico. Essa é uma situação que quase sempre os nossos colegas negligenciam. Muitos negligenciam porque estão sobrecarregados de trabalho, e esse é um outro dado também importante, porque está diretamente relacionado ao resultado desse trabalho. Às vezes nós temos colegas nossos que atuam, por exemplo, em hospitais públicos, com uma grande quantidade de pacientes, e é impossível pensar de que aquele médico tenha condições de a cada paciente atendido, produzir textos, relatórios completos sobre aquele atendimento, exatamente pensando na possibilidade amanhã de um insucesso ou de algum questionamento jurídico sobre aquele processo. Portanto, que até mesmo essa situação deve ser registrada no prontuário do paciente, ou no livro do plantão, ou no livro de ocorrência do local onde você trabalha, porque todo local tem que ter um livro para o médico registrar todos os procedimentos que acontecem, positivos ou negativos. Esse é um fato que nós não podemos ignorar e nem subestimar, porque esse já é o primeiro momento da defesa, é a primeira atitude que vai contribuir para a defesa num eventual processo judicial. A segunda questão é que, adotando esse procedimento e tendo sempre uma posição de alerta, né, para o ambiente de trabalho, é preciso que no momento em que ocorra essa situação, nós saibamos constatar que houve uma complicação daquele atendimento e a gente procure imediatamente corrigir aquilo, e quando nós não estamos suficientemente preparados, podemos convocar colegas e fazer uma junta médica, avaliar o caso, para que aquele dado negativo, para que aquele resultado negativo seja o mais rapidamente
resolvido. Não se deve procrastinar a solução, porque isso com certeza compromete o prognóstico, né, do paciente. Não se pode pensar também num eventual processo judicial sem ter um advogado capacitado para nos defender, né? E o Sindicato dos Médicos dispõe hoje de um corpo jurídico bastante competente para essa finalidade. É preciso entender que quando alguém ajuiza uma ação, né, quem tem a responsabilidade de provar a culpa não é o médico que tem essa obrigação. Quem tem a obrigação é o paciente, porque, lamentavelmente, o trabalho médico está inserido no contexto do chamado Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma ressalva para o trabalho do profissional liberal, porque ele inverte o ônus da prova. Quer dizer, no caso do consumo, quer dizer, na verdade, o nosso trabalho é comparado ao consumo, como se estivéssemos consumindo uma geladeira, automóvel e coisas do gênero. Quer dizer, no Código de Defesa do Consumidor, cabe à empresa, diante do processo judicial movido pelo consumidor, provar que aquilo não está com defeito. No caso do trabalho médico, há uma ressalva no Código e essa responsabilidade é imputada ao paciente. O paciente é que tem que provar aquele erro, no julgamento dele, que aquele erro causou um dano a ele. Isso, pelo menos, já nos coloca numa posição diferente, né? No sentido de buscar a defesa, a nossa defesa naquele processo. Então, esse dado da inversão do ônus da prova, eu acho que é importante a gente entender isso, embora as entidades médicas sempre condenem a vinculação do trabalho médico ao Código de Defesa do Consumidor. Uma outra coisa importante é quando nós estamos exercendo a nossa atividade enquanto pessoa jurídica, enquanto pessoa física, porque há também no Código Civil o que diz respeito à responsabilidade civil, à responsabilidade objetiva e à responsabilidade subjetiva. No caso dos hospitais, das casas de saúde, enfim, há aí uma responsabilidade objetiva, quer dizer, cabe ao hospital se defender daquela acusação, né? No médico, a responsabilidade é subjetiva. Isso já é referendado também no Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, quem cabe a responsabilidade de provar que você cometeu um erro, cometeu um dano, é o paciente que está movendo o processo contra você. No processo judicial, evidentemente, que não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, demanda tempo, desgaste e uma série de coisas, você tendo realmente uma equipe de advogados competentes, buscando sempre um assessoramento de um perito que pode existir nesse processo para lhe auxiliar na sua defesa, você pode reunir condições favoráveis no sentido de que esse processo possa evoluir de uma maneira satisfatória no que diz respeito a isentá-lo da responsabilidade daquele procedimento. O que eu acho fundamental é de que todos os procedimentos que nós realizamos junto ao nosso paciente devem ser sempre notados. Quase sempre, quando esses processos ocorrem em fatos bastante anteriores. Às vezes a gente conversa com colegas que estão respondendo a processos de fatos que aconteceram há 4, 5 anos atrás. Esses colegas já não lembram mais de nada. Quando vai se buscar o prontuário desse paciente no hospital privado ou no hospital público, às vezes aquele prontuário ele está insuficiente de dados para subsidiar a defesa, ou às vezes não se acha aquele prontuário quando a gente está diante de uma unidade desorganizada. Então isso com certeza é um dado importante que pode colocar em risco a defesa desse profissional no momento em que ocorre o ajuizamento de uma ação. Portanto, a melhor defesa é a gente se preparar sempre, a gente procurar sempre atuar de maneira a prevenir situações que possam complicar o nosso trabalho. E eu entendo que um dos mecanismos importantes que deve fazer parte do nosso dia a dia, seja ele em ambiente favorável ou desfavorável de trabalho, é que a gente tenha sempre a preocupação de anotar tudo que a gente realiza no atendimento ao nosso paciente.